A paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira. Espero que você esteja bem, aproveitando esse feriado. Espero que seu final de semana tenha sido bom. Um final de semana prolongado é sempre muito bom. Eu sempre costumo dizer que um feriado no meio da semana dá uma quebrada. É muito bom para dar mais um ânimo, não é mesmo? E está chegando o final do ano. Já estamos, hoje já estamos no meado de novembro e caminhamos para dezembro. E dezembro é um mês super corrido, super agitado, não é? Então espero que você esteja bem disposto, animado para mais uma semana que se iniciou, para mais esse presente que o Senhor nos deu. O Senhor hoje me deu uma palavra, está lá em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 9. Esse capítulo ele fala sobre a conversão de Saulo, mas eu vou ler apenas um versículo, tá bom? Eu vou ler o versículo 5, Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 9, versículo 5. E diz assim: E ele disse: Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu fui pesquisar sobre a palavra recalcitrar. Recalcitrar é resistir, insubordinar-se. Aguilhões. Aguilhões é uma madeira com uma ponta de ferro, né? Na ponta tem uma extremidade de ferro e esse ferro serve para poder espetar os bois na direção, né? que aquele proprietário quer, tá? E mais especificamente quer dizer assim: resistir-se é recalcitrar contra os aguilhões, resistir, insubordinar-se à palavra de Deus que exorta, recalcitrar, e guia, que é o aguilhão, a uma vida reta, o caminho, a vida, a verdade e a luz. E aí muitos aqui conhecem a história de Saulo. Saulo ele perseguia os cristãos, achando que era uma rebelião, porque aquilo que ele tinha sido, ele andava perante a lei, ele fazia o que ele foi ensinado, né? Ele praticava a lei. Só que naquela época, a lei, Jesus veio para ir contra a lei, né? E Jesus veio nos mostrar a verdade, porque muitos ali viviam falando que viviam pela lei, mas a lei já estava maldita, porque as pessoas só falavam que estavam na lei, estavam colocando a sua vontade acima de tudo e massacrando o povo. E quando Jesus foi crucificado, depois que Jesus foi crucificado, muitos servos, muitos cristãos foram perseguidos, massacrados, assassinados, colocados em arenas para serem devorados pelos leões. E aí veio Paulo, em nome de Deus, massacrando os cristãos, tanto que a morte de Estevão lhe caiu, o sangue de Estevão lhe foi imputado, porque ele viu tudo aquilo que estava acontecendo, né, na época no dia que Estevão foi apedrejado, e aquela culpa foi colocada sobre ele e ele nem aí. Pegou e tranquilo, abraçou a causa e, né, porque ele achava que Estevão era um fanático e estava ali só para fazer rebelião. Mas Deus tinha um plano na vida de Saulo, que até então, antes dele cair daquele cavalo, antes dele, né, reconhecer o Senhor, porque ele sabia quem era o Senhor, tanto que quando ele cai, quando ele está no chão, que ele é jogado no chão, quem é, Senhor? Ele sabia que tinha um ser supremo, ele sabia que tinha alguém muito maior do que ele, mas ele não sabia que ele estava lutando contra o próprio Jesus. E ali, instantaneamente, Paulo se converteu, porque o Senhor o fizera ficar cego,
Ele foi conduzido até a rua direita, ficou ali numa casa em jejum durante 3 dias, e ali o Espírito Santo trabalhando na vida dele, até que o Senhor mandou Ananias, um profeta, ir até lá para poder tirar toda aquela cegueira espiritual dele. E ali ele já foi batizado com o Espírito Santo, saiu dali, passou um tempo no deserto estudando a palavra do Senhor e sendo alimentado pelo Senhor. E todos nós conhecemos que depois Saulo se transformou em Paulo pelo próprio Jesus. Ele teve uma identidade, Jesus o deu uma identidade. E ele veio pregando para não apenas cristãos, mas também, principalmente para os gentios. Aqueles que não conheciam a palavra do Senhor, aqueles que não eram alcançados, né? Não conseguiram ser alcançados por Jesus, porque Jesus teve um ministério muito curto. Mas Jesus também pregou para os gentios, e muitos gentios na época de Jesus, né, reconheceram ele como Salvador, reconheceram, né, todo o propósito do Senhor, e Paulo veio dando andamento a isso, e até hoje nós estamos aqui como gentios, não é mesmo? Então, ele fez aquilo que ele foi educado, foi ensinado, equivocadamente, né? Conhecia a palavra do Senhor, mas usava de forma equivocada. E às vezes a gente está dentro da casa do Senhor e a gente vai contra aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Né? A gente não vai na direção que Ele quer. E às vezes a gente luta contra isso, ou a gente está afastado dos caminhos do Senhor e está lutando, quer viver uma vida que não é os sonhos, não é o propósito que Deus quer para a gente. E muitos nem conhecem, mas ouve e só fala que todos os caminhos levam a Deus, porque eles ouviram aquilo, eles foram criados em outras como que eu vou dizer? Né, ou no espiritismo, ou no catolicismo, né, na macumba, no candomblé, foi o que eles foram educados, foram criados ali. Mas quando o Senhor, Ele tem propósito nas nossas vidas, ele entra em centro de macumba, ele entra em igreja católica, ele joga aquilo por terra, ele entra onde ele tiver que entrar, ele entra dentro de um bar, ele transforma pessoas bêbadas, drogadas. Porque a gente pensa que a gente sabe das coisas, que a gente quer o melhor pra gente, que a gente sabe o que é melhor pra gente. A gente massacra pessoas, a gente critica pessoas que querem viver e fazer a obra do Senhor. A gente chama eles de santarrões, né, que eles querem saber, né, tudo. Mas se eles estão fazendo a vontade do Senhor, você está lutando contra quem? Você está criticando quem? Você já pensou nisso? Porque depois que a gente se entrega ao Senhor, não dá para poder parar e perder tempo com pessoas que ficam falando besteira, porque é besteira. Não é nem contra a gente que eles lutam. Paulo, depois que ele teve a conversão dele aqui, ó, ele caminhou. Independente dos apóstolos terem acreditado na conversão dele, independente das pessoas, dos cristãos terem acreditado, ele não se deixou levar, ele não se deixou desistir daquilo que o Senhor, porque ele tinha certeza de quem o tinha chamado. Ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor. E é por isso que eu tô aqui e eu não tô nem aí para as línguas, para as bocas que se batem sobre o meu respeito, porque eu sei muito bem quem eu era antes e de onde o Senhor me tirou. E eu tenho a convicção de quem me chamou. Porque quando eu me deixo me distrair pelas coisas que estão no mundo, ou pelo que as pessoas pensam, deixam de pensar, eu paro. Eu paro. Mas eu prefiro ficar como um boi sendo espetado ali pelo aguilhão e continuar no meu caminho a fazer a vontade do meu Pai. Porque assim como Jesus, eu vim, meus pais, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E outra coisa também que ele disse, eu vim
para fazer a vontade do meu Pai. E assim eu estou aqui. E assim Paulo fez quando ele teve aquele encontro com Jesus. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E nós muitas vezes, nós queremos nos fechar, entrarmos em caixas e não assumir aquilo que Jesus nos colocou para poder fazer. A gente não quer assumir a nossa responsabilidade. Cada um tem um chamado. Isso daí é certo. Mas tem coisas que Deus colocou na minha e na sua mão para fazer. E cabe a nós buscarmos na direção do Senhor o que Ele quer e fazermos, seja difícil ou não, apanhemos ou não, porque quem nos fortalece e quem nos chamou nos garante, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então busque no Senhor qual é o teu caminho, porque se essa palavra está chegando até você, entenda ela como um aguilhão, e dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Você pode lutar com os homens, você pode lutar com quem for, mas contra Deus, você pode até lutar, mas vai chegar uma hora que você vai perder, porque Deus não perde para ninguém. Deus não perde nenhuma batalha, tá bom? Ele só está te dando corda, mas você que sabe se você quer chegar no final dessa corda e ser enforcado e ter que voltar para trás bem quebrado. Ou você pode ir por sua própria vontade. Porque só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Só existe um caminho que nos leva a Deus e a vida eterna. E esse caminho é Jesus. Tá bom? Fique com essa palavra. Medite nessa palavra. Vai lá em Atos e leia todo o capítulo de Atos. É extremamente enriquecedor. Não leia só sobre a vida de Paulo, de Saulo, que se transformou em Paulo, mas leia todo o livro de Atos, tá bom? E tenha um encontro com o Senhor. Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por esta palavra, graças te damos por esse dia, por mais esse presente que o Senhor nos dá. Senhor, mais uma vez, o Senhor cuidando daqueles que o Senhor ama. Mais uma vez, o Senhor, meu Pai, abrindo os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Às vezes a gente só quer conforto, às vezes a gente só quer as bênçãos, mas a gente não quer o abençoador, a gente não quer fazer a vontade do nosso abençoador. Porque para nós sermos abençoados, é muito melhor abençoar, é muito melhor fazer a tua vontade. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Às vezes a gente fica perdidos, sentindo um vazio na alma, querendo entender o que nós viemos fazer neste mundo, mas a gente não busca no Senhor a direção, a resposta. Porque, como o Senhor falou lá para Jeremias, desde o ventre da tua mãe, eu já te chamei, eu já o conhecia. E aqueles que são, meu Pai, chamados pelo Senhor, não tem como ficar neste mundo tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E as coisas estão acontecendo, a sua palavra vem se cumprindo. E nós precisamos tomar uma posição. Mas muitos, meu Pai, só querem colocar e deixar a responsabilidade para outras pessoas. Mas a tua palavra diz também que a salvação é individual. E o que nós, meu Pai, iremos apresentar ao Senhor naquele grande dia? O que nós teremos nas nossas mãos para apresentar ao Senhor? E naquele grande dia não vai ter mais onde escapar. Não vai ter jeitinho brasileiro. Às vezes a gente deixa as coisas para a última hora, para resolver na última hora. E a gente não se prepara. Às vezes a gente vai fazer um curso, um concurso, e a gente deixa para dar uma estudada na última hora, e chega lá, a gente ora ao Senhor, para o Senhor ajudar a gente a passar. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Mas
E aqueles que estudaram anos e anos e anos, não é lhe justo que ele passe? Ele se esforçou para aquilo? E ele se preparou. E a tua palavra diz para nós estarmos preparados. Então é uma preparação diária. Que essa palavra possa chegar, meu Pai, e possa dar rumo, direção, meu Pai. Que possa chegar verdadeiramente como um aguilhão, meu Pai, na vida dessa pessoa e impulsioná-la, meu Pai, a buscar o único caminho. Vai ser doloroso, assim como foi para a vida de Paulo. Vai ser doloroso como é para a vida de muitos que te servem. Mas nós temos a garantia de estarmos fazendo a tua vontade e não a nossa e nem a do homem. Esse aguilhão, meu Pai, eu quero todos os dias na minha carne. Eu quero ser espetada todos os dias por esse aguilhão, meu Pai. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. E é por isso que eu estou aqui. E que cada um, meu Pai, que está ouvindo esta ministração, seja tocado pelo Senhor. E entenda o quanto o Senhor a ama e que ela tem algo muito maior para fazer na vida dela do que simplesmente andar em shopping, a ter coisas materiais, a viver uma vida confortável. Ela tem um propósito muito maior na vida dela, muito maior, que é salvar não apenas a vida dela, mas pessoas que estão ao seu redor. E isso, meu Pai, nenhum dinheiro paga, nenhum. E muito obrigada, meu Pai, por essa oportunidade. Obrigada, meu Pai, por nos resgatar e não desistir de nós. Obrigada pelo teu imenso amor. Abençoa, meu Pai, cada pessoa que está ouvindo essa ministração, seja hoje, seja amanhã, seja quando for. Abençoa e que essa palavra chegue como direção na vida dela. Em nome de Jesus, Pai, visita cada lar nesse dia. Dê sabedoria, meu Pai, aos maridos, aos esposos, aos pais, aos filhos. Renove o amor, o respeito, o companheirismo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, porque é muito mais fácil construir do que remendar. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. É que eu lhe agradeço e lhe peço. Amém. Graças a Deus, meu Pai. Aleluia. Fique com essa palavra, medite nessa palavra, tá bom? Um grande beijo e fique na paz do Senhor Jesus.